Olá, bem-vindo à Reforça Educação. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos preparatórios para a prova de recenseador do IBGE, focados nas disciplinas de matemática. Então, como eu sei que aqui tem pessoas com vários níveis de conhecimento e provavelmente muitas pessoas que viram o ensino fundamental há muito tempo, nós vamos começar desde os conteúdos mais básicos e vamos avançando à medida que o conhecimento for sendo consolidado. Para isso, eu estudei as provas passadas para que a gente vá se ambientando também com as questões. E eu separei aqui 4 grupos que costumam cair, sempre caíram nas provas passadas, então provavelmente vão cair nessa nova prova de 2022. Esses grupos estão aqui, ó. Eles são operações básicas e unidades métricas, razões, proporções e MMC, análise de gráficos e porcentagem. Hoje nós vamos começar com as operações básicas, que seria a parte mais fácil do conteúdo, né? Que seria a parte mais básica mesmo. E para isso, a nossa aula vai se dividir em 2 partes. A primeira vai ser de conteúdo, em que eu vou dar dicas e frisar as coisas principais que você precisa aprender desse tema. E depois a gente vai resolver exercícios práticos de questões que caíram nos editais passados. Para isso, eu peguei as provas para recenseador do IBGE de 2006, 2009, 2010 e 2017, das bancas Sesgran Rio e FGV. Lembrando que esse concurso, agora de 2022, vai ser da banca FGV. Então, vamos começar a aula? Vamos começar aqui então pelas contas mais básicas, que seria de soma e subtração. Eu sei que você sabe fazer uma soma, você sabe fazer quanto que é 2 mais 2, 100 mais 100 e etc. E subtração também eu sei que você sabe fazer um número menos outro. Mas o que muita gente acaba se enrolando e se embananando é quando essa soma ou essa subtração envolvem vírgulas ou valores muito altos. Então, isso é que a gente vai ver aqui para você não cair nessas pegadinhas. Exemplo, aqui ó, a primeira dica que eu coloco é sempre colocar vírgula embaixo de vírgula. Ó, suponha que ele te dá aqui dois valores, ó, 3.450 e um outro valor, 2.587,82. Tá vendo que esse número aqui tem vírgula e esse não. E aí, como é que você vai fazer a soma desses dois valores? Primeira coisa que você tem que fazer é botar a vírgula nesse número que não tem. A vírgula sempre vai ficar no final. Então, aqui, ó, você bota a vírgula e coloca zeros. Aqui, tá vendo que tem dois números depois da vírgula? Então, aqui eu também acrescento dois zeros. E aí, quando eu for fazer essa soma, eu coloco 3.450,00 e o outro valor eu coloco embaixo, 2.587,82. Sempre botando vírgula embaixo de vírgula, para você fazer o cálculo correto e não se embananar. Porque muita gente esquece essa vírgula e acaba fazendo o cálculo errado. Muita gente pode pensar o seguinte: pode botar aqui, ó, e o outro valor, como não tem vírgula, a pessoa botaria aqui, ó. Entendeu? Porque ela não viu a vírgula, não sabe como faz. Isso aqui está errado. Então, vamos resolver aqui? Vamos relembrar aqui, ver se você ainda está bom de soma? Vamos fazer aqui, 3.450 mais 2.587,82. Primeiro, você sempre começa pelos últimos valores, viu? A soma vai sempre de trás para frente, sempre dos valores finais para o começo, do fim para o começo. Então, 0 mais 2, 2. 0 mais 8, 8. E a vírgula, repete a vírgula. Sempre em soma e subtração, você repete a vírgula no local onde ela estava. E aqui, 0 mais 7, 7. 5 mais 8, 5 mais 8 é 13. Então, eu coloco 3 aqui e levo 1 para cima. Isso aqui também é muito importante. Muita gente esquece esse princípio. E aqui, ó, como eu levei 1 para cima, ele vai somar aqui com 4 e com 5. Vai ser quanto? 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Novamente, eu tenho que deixar o 0 e levar o 1. Sempre quando eu tenho um valor maior que 10, nessas somas, você deixa o último número e leva para o outro termo o primeiro número, né? Aqui,
como foi 13 aqui anteriormente, eu deixo o 3 e levei o 1. Aqui, como foi 10, eu deixei o 0 e levei o 1. E aí eu faço a soma. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, essa seria a soma. E a subtração? Se eu quiser fazer essa subtração desses números, faço da mesma forma. E aí vem aí a outra dica. Sempre priorizar o maior valor. Sempre você tenta botar o primeiro, o maior valor, depois o valor menor, para fazer a subtração, para ficar mais organizado, certo? Então, se eu tivesse aqui no lugar desse mais, se eu tivesse um menos, se eu tivesse 3.450 menos, ó, vou até tirar a vírgula, para a gente relembrar de novo. Se eu tivesse 3.450 menos 2.587,82, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a vírgula no final do valor e acrescentar zeros até igualar a quantidade de casas decimais do outro número. E aí aqui eu coloco, ó, 3.450,00 menos 2.587,82. E aqui já tem uma coisa muito interessante. O zero, não dá para eu subtrair o zero de 2, né? Porque o zero é muito pequeno. E aqui também não vai dar para eu subtrair o zero do 8, que também o zero é muito pequeno. E aqui também não vai dar para eu subtrair o zero do 7, porque o zero é muito pequeno. Então eu vou ter que pedir emprestado para o valor que está ao lado. Sempre pedindo emprestado. Ó, na subtração. Isso aqui é algo muito interessante que as pessoas às vezes esquecem. Lembrando novamente, sempre você começa do final para o início. Então aqui, ó, eu vou ter que pegar emprestado do 5. Tirando aqui do 5, o 5 vai se tornar 4 e o 0 vai se tornar 10. Só que, tá vendo que eu vou precisar de um valor aqui para outro 0? Aqui eu também vou cortar. E o 10 vai se tornar 9. E aqui vai se tornar 10. Só que esse 0 também precisa de emprestado. Então, eu vou cortar aqui e o 10 vai se tornar 9 e o outro 0 vai se tornar 10. Entendeu? Esse é o princípio da subtração. É muito importante você saber fazer essas relaçõezinhas. Então, aqui vamos subtrair. 10 menos 2, 8. E aqui, 9 menos 8, 1. Repete a vírgula, sempre a vírgula vai ser no mesmo local em que ela estava, na soma e na subtração. E aqui, 9 menos 7, 2. 4 menos 8, não dá, né? 4 é menor do que 8. Então, eu vou ter que, de novo, pedir emprestado para o número que está ao lado. Peço aqui para o 4. Tiro do 4 e vem 1 para cá. Agora fica 14. Sempre você coloca o 1 na frente do outro número. 14 menos 8, quanto é? 6, não é mesmo? Então, eu deixo o 6 aqui. E aqui, onde tinha 4, vai se tornar 3, porque eu peguei 1 emprestado dele. E agora, 3 menos 5. Também não dá, né? Nossa, a gente pegou um número complicado, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Pedir emprestado novamente. Pega o emprestado do 3 e aqui coloco um 1 na frente. E aí fica 13. 13 menos 5, quanto é? 8. Então, esse seria o resultado da soma e da subtração. Aprenderam como fazer? Então, essas seriam as dicas principais. Sempre colocar vírgula embaixo de vírgula e sempre priorizar o maior número para fazer essa soma e essa subtração. Vamos, então, avançar, né? Vamos agora para multiplicação e para a divisão. Essa divisão eu coloquei, mas quase nunca cai. Cai mais para a parte de fração, né? Então, é bom a gente rever mesmo. Mas a multiplicação sempre cai questões próprias de multiplicação. Então, vamos aqui. E a divisão cai implicitamente. Aqui na multiplicação e na divisão, o que eu vou frisar também vai ser a questão da vírgula, que seria sempre colocar a vírgula debaixo de vírgula, e caso não exista vírgula, sem problemas. Você não precisa repetir aquilo lá de adicionar a vírgula. Nesse caso, é mais simples você não adicionar a vírgula e utilizar um critério que eu vou mostrar agora. Ó, suponha que você tenha 25,40 e você vai multiplicar esse valor por 5. O que você faz? Você não precisa acrescentar a vírgula aqui na multiplicação. Você faz o seguinte, coloca 25,40 e o 5 aqui no final.
e multiplica normalmente. 5 vezes 0, 0, né? 5 vezes 4, 20. Fica o 0 e vai o 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. Fica o 7 e vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. E a vírgula? Como é que eu faço com a vírgula? Você conta. Você simplesmente conta quantas casas decimais tem depois da vírgula. Aqui tem 2 casas, então ele vai ficar a 2 casas decimais aqui do final. Aí eu acrescento aqui a vírgula. E aqui vai ficar 127,00. Certo? Essa é a regra da vírgula para uma multiplicação. Recordando aqui, se você não sabe como fazer a multiplicação, vou recordar aqui como é que faz. Se você sempre multiplica um valor pelo outro, significa que ele vai estar somado por ele mesmo tantas vezes. Exemplo, o 5 vezes 4 significa que eu vou repetir o 5 4 vezes e vou somá-lo. Ó, 5 vezes 4, 5, mais 5, 10. Eu repeti ele 2 vezes. Aí eu somo mais 5, 15, mais 5, 20. Eu repeti ele 4 vezes, não foi? 5 mais 5, mais 5, mais 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15, mais 5, 20. Certo? Se você tem dificuldade nessa parte de multiplicação, eu recomendo que você dê uma estudada mais profundamente, tá? Eu não vou fazer essa parte, que seria uma parte muito básica, entre aspas, né? Então, se você tem dificuldade, eu recomendo que você faça muitas continhas até que você pegue o jeito, tá bem? E outra coisa importante para frisar aqui na multiplicação também é que quando eu multiplico e dá um número maior que 10, no caso aqui, ó, 5 vezes 4 deu 20. Eu deixo o zero, eu sempre deixo um último número e levo o primeiro número. Deixei o 0 e levei o 2. E aí, quando eu for multiplicar ali, ó, 5 vezes 5 vai ser 25. E eu pego esse número que estava em cima e somo. 25 mais 2, 27. Certo? Então, essas seriam as principais coisas para apontar da multiplicação. E da divisão? Da divisão eu não tenho muita coisa a fazer. Seria, se eu colocar aqui, ó, 125 sobre 5. A divisão que você precisa saber é o seguinte. A resposta tem que ser o número que multiplicado pelo número de cima, aqui, ó. O número que multiplicar 5 vai dar 125 ao próximo dele. Para fazer isso de forma mais simples, você separa o 125. Sempre separando aqui, ó. O primeiro, você separa do primeiro número para os outros números. O 1, você analisa. O 1, ele é menor ou maior que 5? Ele é menor, né? Então, não tem como eu dividir 1 por 5. Então, eu junto aqui com o segundo número, que é 2. E aí, juntando, eu fico com 12. 12 é menor ou maior que 5? É maior, né? Então, dá para eu dividir 12 por 5. Dá para dividir 12 em grupos de 5. Quantos grupos de 5 eu formaria dentro do 12? Dá para formar 2, né? Porque aí, 2 vezes 5 vai dar 10. E aí, eu coloco 10 aqui. E aí, ainda sobraria 2 valores, né? Ó, suponha aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu separo em grupos de 5. Eu pego aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Formei um grupo. E aí, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. 2 grupos. Eu dividi o 12 em 2 grupos de 5 e ainda me sobrou 2. Isso que é a divisão. Esse é o princípio básico da divisão. Então, 12 dividido por 5 é 2, porque eu consigo formar 2 grupos de 5. E como resta, eu tenho 2, porque ainda sobrou 2 daqueles valores. E aqui, de novo, voltando para a divisão. 2 dá para dividir por 5? Não, porque o 2 é menor que 5. Então, o que é que eu faço? Eu desço esse 5 aqui, ó. E aí, fico com ele aqui embaixo. 25 dividido por 5, eu tenho que pensar em um número que, multiplicado por 5, dê perto ou menor do que 25. E eu tenho esse número, que é 5, porque 5 vezes 5 dá um valor de 25. E aí, essa seria a divisão. 25 menos 25, 0. Certo? Essa multiplicação e a divisão, eu só citei as coisas mais primordiais, né? Que seria o que você precisa saber para fazer uma multiplicação e uma divisão.
Se você tem dificuldade, mais uma vez, eu peço que você estude separadamente esses dois assuntos, que seriam os assuntos que você precisa saber para resolver qualquer questão, certo? Você precisa ter isso muito bem em mente. Então, vamos seguir, né? Seguindo aqui com a multiplicação e divisão, se você entendeu esses princípios básicos da vírgula, vamos então para as unidades de medida, que a unidade de medida sempre cai. Para a unidade de medida, eu separei a medida de hora para minuto e segundo e a medida de metro para centímetros, que são conversões que costumam cair. Então, aqui eu trouxe um relógio. Olha que legal. Pensando aqui no relógio, no ponteiro do relógio, você tem um ponteiro só de minutos, né? E um ponteiro de hora. Esse ponteiro de hora, ele vai mudar assim que esse ponteiro de minutos percorrer todo esse ciclo aqui, de 12, né? Então, esse ponteiro de minutos, ele vai de 5 em 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E ele faz quantos ciclos de 5 para completar uma hora? 12 ciclos, né? Ó, que é o número 12 aqui. Então, ele vai de 5 em 5, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5. E ele vai fazer isso quantas vezes? Ele vai fazer isso 12 vezes até chegar aqui no 12 e ele mudar o ponteiro de hora vir para cá. Então, quantos minutos que eu vou ter em uma hora? Se eu preciso percorrer 12 vezes 5 minutos, então eu vou multiplicar 12 vezes 5 e aí vou fazer aqui, ó. 5 vezes 2, 10 e vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 60. Então, eu preciso de 60 minutos para que eu complete uma hora. Então, essa seria a conversão. Uma hora equivale, então, a 60 minutos. E tá vendo o ponteiro do segundo? Ele também faz a mesma coisa, né? Para que o ponteiro do minuto ele se desloque para cá, o do segundo também precisa fazer essa mesma volta. Ou seja, para que eu tenha 1 minuto, eu preciso percorrer 60 segundos, certo? Essa seria a conversão. Então, sempre que você esquecer como converter minuto para segundo ou hora para minuto, pensa no relógio. Pensa no relógio e pensa que ele tem 12 ponteirozinhos e que ele vai percorrer sempre de 5 em 5, certo? Assim você vai conseguir converter muito facilmente de hora para minuto e de minuto para segundo. Então, resumindo, eu sei que uma hora eu tenho 60 minutos e 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, como que eu vou saber quantos segundos eu tenho uma hora? Ora, isso é simples. Esse ponteiro, ele precisa passar aqui sempre para ir de minuto em minuto, né? Para ele chegar na hora, eu vou ter que ir 60 segundos para ele chegar ao minuto. Então, aqui, ó, para converter de uma hora para segundos, eu tenho que saber que uma hora é 60 minutos e cada minuto equivale a 60 segundos. Então, eu tenho que multiplicar 60 por 60. E aqui eu tenho 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, em uma hora, eu vou ter 3.600 segundos, certo? Porque eu vou ter que andar 60 minutos e dentro desses 60 minutos, eu sempre vou andar 60 segundos para percorrer um minuto. 60, 60, 60, 60, 60. E eu vou repetir esse 60 por 60 vezes, né? Porque aqui, ó, 60 segundos equivale a 1 minuto. Se eu quero 60 minutos, eu tenho que multiplicar o 60 por 60, certo? Se você ficou com alguma dúvida quanto a isso, coloca aí nos comentários. Então, essa seria a primeira conversão que você precisa ter em mente. Primeira coisa que você tem que saber, que uma hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, certo? E a outra conversão? A outra conversão, muito interessante, é de centímetros para metro. Isso aqui tem uma coisa muito interessante que você pode lembrar. 1 metro é 1 metro, né? E centímetros, quanto é? Centímetro
pelo número você já vai tirar. Centímetro. Eu tenho centímetro. Então, 100 equivale a 100. Então, dentro de 1 metro, eu tenho 100 centímetros, certo? Outra coisa que também vem do nome é quilômetro. Quanto que equivale 1 quilo? Não é 1000? Quando você vai no mercado pedir 1 quilo de carne, isso equivale a 1000 gramas, né? Até porque quando você pede meio quilo de carne, você pede 500 gramas. Aqui é da mesma forma. Se você pede quilo, você quer 1000. Então, se você quer 1 quilômetro, significa que você quer 1000 metros, certo? Sempre tem que ser essa equivalência. Então, aqui, ó, vamos aqui para a primeira conversão. Aqui eu trouxe essa reguinha para ficar mais fácil. Tá vendo essa régua? A primeira casa aqui, ó, seria as dos centímetros. Quando eu vou andando de 10 em 10. Quando eu chego em 100 centímetros, eu chego em 1 metro. Da mesma forma que eu mostrei lá para vocês. 1 metro equivale a 100 centímetros. E é só lembrar que centímetros vem de cent, que é 100, certo? E essa é a conversão. Então, em resumo, o que a gente viu aqui é que para transformar de metro para centímetros, eu tenho que multiplicar por 100. Porque em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Essa seria uma conversão básica que a gente faria. E de quilômetro para metro, 1 quilômetro, a gente viu que tem que multiplicar por 1000, porque é 1 quilo. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. Pronto, fechamos essa parte de conversão. Essas seriam as conversões mais simples. Mas e se eu quisesse transformar de centímetros para metro? Então seria o contrário, né? Se eu transformo de centímetros para metros, eu vou dividir por 100, certo? Porque dividindo 100 centímetros por 100, eu tenho 1 metro. E de metro para quilômetro, é só dividir por 1000. Então, se eu tenho 1000 metros, dividido por 1000, eu tenho 1 quilômetro, certo? Essas seriam as conversões principais para que você tem que aprender. Então, lembra sempre de uma reguinha, de uma régua, e aí você vai conseguir fazer essa conversão mais facilmente. Então, o que que você achou aqui dessa primeira aula? A minha ideia era fazer uma aula só de conteúdo e exercício tudo junto. Só que como essa aula de conteúdo ficou muito grande, eu vou separar em 2 vídeos que fica melhor para você compreender. Então, essa aula foi só de conteúdo e eu vou lançar uma próxima aula só de exercício desse conteúdo que eu já dei hoje. Então, comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa aula, se você conseguiu entender bem, quais as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo todos os comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Continua com a gente que a próxima aula vai ser de exercícios. E exercícios próprios das provas passadas, certo? Muito obrigada e até a próxima aula.